tema de hoje é a fisioterapia pélvica e este é Hum, um tema um bocadinho diferente daquilo que normalmente eu trago aqui na minha página, porque normalmente falo de coisas assim mais subtis, mais energéticas, mas recentemente eu tenho feito um grande trabalho, primeiro em mim e depois tentado trazer também para a página, sobre o feminino, e sobre o sagrado feminino também, mas para mim o feminino não pode ser só uma coisa espiritual ou uma coisa energética que nós na realidade nem sabemos bem do que é que estamos a falar quando nós estamos aqui, né? Estamos aqui na matéria, quando nós somos mulheres, quando nós temos coisas no nosso físico, no nosso corpo, que às vezes estão a gritar, tipo, olha para mim, tipo, vê-me, presta atenção a isto, porque há aqui alguma coisa. Então daí eu ter trazido tão bem-vinda, Catarina. obrigada, Joana, obrigada. Então, dizer que nós já trabalhámos juntas e que é daí que eu te conheço, portanto, já há aqui uma construção de trás, não é? Que nós já tivemos o prazer, eu acho, de trabalharmos juntas e eu acho que crescemos juntas, porque havia sempre Claro muita que partilha. sim. Então eu lembrei-me de ti, ah, porque gostava muito que tu explicasses então aqui o que é que tu fazes, o que é isto da fisioterapia pélvica, e se calhar também seria importante fazer aqui um bocadinho uma distinção de fisioterapia e depois trazemos a pélvica, porque provavelmente fisioterapia muita gente já ouviu falar, mas se E calhar aqui esta junção das duas, se calhar não tanto. exatamente. É isso mesmo, Ana. Obrigada pelo convite. Tenho imenso gosto em estar aqui, a participar contigo, até porque há bem pouco tempo recebi também um convite de trabalhar numa clínica exatamente na tua área, na tua abordagem, muito a nível de energia. Eles dizem assim: Catarina, nós precisamos de alguém exatamente de trabalhar com a matéria, exatamente com alguém mais físico, e por que não tu? Então, quando tu me fizeste este convite, eu assim, realmente isto está tudo a alinhar, está tudo exatamente aqui a chamar-me para o mesmo caminho, e acho super interessante as duas junções, as duas abordagens, porque complementam-se, ok? Uma é muito importante, a outra também, mas as duas juntas ainda fazem aqui um globo ainda muito, muito maior e muito mais importante, porque ao fim e ao cabo estamos interessadas no que é o feminino, ok? No que é ajudar as mulheres, dar-lhes qualidade de vida, elas conhecerem, a ter muita consciência corporal, consciência espiritual, consciência, tudo o que vai entre nós acaba por ser aqui bastante importante. E eu trabalho aqui um bocadinho também nessa perspectiva, na minha área de intervenção, porque eu não posso olhar para o físico, eu tenho que olhar um bocadinho também para o interior, de forma que a mulher se sente, de forma que a mulher se conhece interiormente, conhece os seus sentimentos, conhece. Não tanto a nível de energia, porque não é obviamente a minha área de intervenção, mas de que forma, o que é que ela acredita, quais são as crenças dela, para a partir daí nós conseguimos traçar aqui também uma linha aqui de intervenção e conseguirmos aqui pedir algumas ajudas, nomeadamente esta área que acaba aqui por dar bastante relevância, acaba por ter bastante relevância já há bastante tempo, e portanto é muito bom ter este convite para falar. Então, a fisioterapia é uma área da saúde que ajuda basicamente algumas lesões, previne patologias, previne algumas lesões musculoesqueléticas e também trata determinadas lesões e efetivamente aqui patologias. E há diversas áreas, como a neurologia, desporto, pediatria, geriatria, e existe outras. E existe a fisioterapia pélvica. O que é a fisioterapia pélvica? É a fisioterapia baseada na nossa pelvis, ou seja, tenho aqui o molzinho, que ele anda sempre aqui Trouxeste comigo, tudo? este carrinho anda sempre comigo, sempre, para tudo, seja para as lives, seja para efetivamente consultas, anda sempre comigo, para os meus materiais didáticos. Então o que acontece? Toda esta bacia é basicamente o centro ou base da minha intervenção, mas não só. Então, o que é que acaba aqui por acontecer? Aqui na nossa bacia, centra-se muito, por isso é que se chama a fisioterapia pélvica, por isso é que se chama, aqui a nossa, tem muito a ver aqui com a nossa pelvis. E o que acontece? No meu caso, eu trabalho com saúde da mulher, mas também existe a pediátrica e também existe fisioterapia pélvica no homem, está bem? No meu caso, só para já mulheres maduras. O que acaba aqui por acontecer? Nós trabalhamos muito tendo em conta o que existe nesta bacia e as suas funções. Uma das funções que nós temos aqui, ou uma parte que nós temos aqui bastante importante para a nossa saúde, quer física, quer mental, quer estrutural, tudo, é o pavimento pélvico, que é uma musculatura que está aqui na base da nossa bacia, ok?
temos aqui toda esta base, e se formos a ver esta estrutura aqui, este grupo muscular que é o pavimento pélvico, está a suportar a minha cavidade abdominal, o meu tronco superior, cabeça, membros superiores, e ainda tem os membros inferiores que saem aqui da nossa bacia. Portanto, temos aqui uma grande estrutura de base de estabilidade. O que este pavimento pélvico também faz? Também suporta aqui 4 órgãos, que é aqui a bexiga, o canal do reto, que é a parte final aqui do nosso intestino, e temos aqui o canal vaginal e o útero, as trompas, ovários e tudo mais. Então, tem a função de suportar estes órgãos e de facilitar a abertura para a saída ou entrada aqui. Por exemplo, aqui para a uretra, canal vaginal e ânus. Então, várias funções que nós temos aqui inerentes aqui ao pavimento pélvico, ou bastante aqui fulcrais, é a parte dos intestinos, como é que funcionam os nossos intestinos, a nível do ato sexual e sistema efetivamente aqui urinário, está bem? Então nós, fisioterapeuta pélvicos, acabamos por trabalhar aqui um bocadinho o aparelho reprodutor, funções a nível também intestinais, obstipação, diarreia, porque até a nível emocional, porque o intestino também está repassado pelas nossas emoções, e portanto acaba aqui por estar aqui bastante ligado. E também a bexiga a nível do trato urinário. O que é que isto tem aqui de maior relevância? Se formos a pensar, sim, ok, e daí? Ok, a bexiga, por exemplo, acontece muito perdas de urina, a espirrar, a tossir, a suar, a rir, ok? E são situações que nós temos durante o dia a dia e nós nem nos apercebemos quantas vezes é que espirramos, ou tossimos, ou suamos, ou rimos, ok? E rir, então, eu e tu estamos sempre a rir, portanto, nesse sentido, acaba aqui por ter aqui uma grande relevância a nível de pavimento pélvico. Canal vaginal, seja para um ato ginecológico, um ato de penetração, seja manual, peniano ou efetivamente com objetos sexuais, ok? Os intestinos a mesma situação, a nível de peso ou efetivamente para um ato de penetração anal, ok? De que forma é que efetivamente nós estamos aqui a trabalhar, de que forma é que esta musculatura consegue entrar em funcionamento para relaxar e facilitar a abertura destes 3 orifícios ou estar sempre a encerrar estes 3 orifícios. Não é suposto perdermos urina de forma que nós não queremos. Ou seja, se eu vou à sanita, sento, ok, estou ali para evacuar ou urinar. Ok, e eu estou a dar uma introdução, uma informação ao meu cérebro que o pavimento pélvico tem que relaxar. Okay? Outra situação não pode acontecer. Ok? Não é suposto aqui acontecer. E às vezes acaba por acontecer, a espirrar, a tossir, ok? Ou problemas até mesmo de obstipação. Às vezes nós pensamos, eu quando vou à casa de banho eu evacuo todos os dias, mas nem sempre evacuo o suficiente. Sinto que fica lá alguma coisa. Quer dizer que estamos com dificuldade, por exemplo, em relaxar o suficiente este pavimento pélvico. E às vezes pode ter muito a ver a nível de stress, a nível de alguma questão emocional, porque é que acaba aqui por acontecer. Tal como nós temos tensões noutros grupos musculares, como por exemplo aqui o músculo aqui superior, o trapézio superior, ok, a nível dos ombros, também temos contraturas e tensões musculares a nível do pavimento pélvico e ainda não damos assim, já se começa a dar, mas ainda não damos a devida importância a este grupo muscular. Se formos a pensar e se formos a verificar, ele está aqui no final da nossa coluna e esta musculatura aqui está no início da nossa coluna, então tudo o que acontece aqui também pode acontecer aqui. Ok? Eu costumo dar muito o exemplo às minhas pacientes com a minha pulseira, que é, se eu tracionar a minha pulseira aqui, eu vou sentir tensões aqui, mas também vou sentir tensões aqui e na outra ponta da pulseira, ok? Então isto acaba por estar muito aqui ligado. Por exemplo, a nível aqui do maxilar, e também já existe fisioterapia da temporomandibular, se nós somos pessoas muito estressadas, muito ansiosas, em que ficamos rapidamente aqui com bloqueio do maxilar, o bruxismo, ranger os dentes, isto está o quê? No início da coluna, vou ter interferências sobre o pavimento pélvico, ok? Está interligado, certo? Tudo, está tudo. Por isso é que eu adoro esta área, eu consigo ligar esta área a tantos outros, é mesmo muito, muito giro. Outra situação é que o pavimento pélvico nós costumamos dizer que é o diafragma pélvico, ou o diafragma debaixo do nosso tronco. E o diafragma aqui superior, responsável 70% da nossa respiração, está aqui na base das nossas costelas. Então, diafragma respiratório e diafragma pélvico, eles andam sempre aqui em sintonia. Quando estamos perante pessoas muito ansiosas ou muito fatigadas ou o que for, estão sempre aqui, tem uma respiração muito superior. Isso, obviamente, temos aqui algumas questões também do foro emocional, mas temos o quê? Temos um diafragma abdominal e respiratório e um diafragma pélvico, o pavimento pélvico estão muito superiores, estão muito para cima, podem estar mais tensos, e isso vai interferir o quê? Com também a nível de coluna. Então, às vezes, até dores que nós podemos ter nas costelas, dores nas costas e tudo mais,
podem estar implícitas aqui sobre o pavimento pélvico, está bem? Então, isto é muito. Então acaba por estar tudo ligado fisicamente, mas depois estás a falar aí em coisas, estás a falar em ansiedade, que também já tem a ver com a parte emocional, e Muito. portanto, se eu não trabalho as minhas emoções, ou se eu estou sempre aqui do género no futuro, não é? Porque normalmente a ansiedade Exatamente. é essa coisa de eu estou sempre com a minha cabeça no futuro, eu estou sempre na mente, estou sempre a querer programar, e depois isso reflete-se no corpo, e por aquilo que estás a explicar, a mim dá-me quase a sensação que esses são músculos, não é? Exatamente. Que eles estão aqui a fazer um trabalho gigante e a dar aqui um suporte Exato. gigante e quase nós nem nos lembramos que eles lá estão, tipo, tem isto, tipo, eu tenho isto. Exatamente. Sim, e a questão às vezes acontece muito isso, que é, nós agora estamos aqui a rir e estamos a falar, então eu estou automaticamente aqui a articular bastante aqui a minha articulação do temporomandibular. E se formos a ver, nós mulheres, nós temos aqui dois orifícios, um para respirar e outro efetivamente para digerirmos alimentos ou comprimidos, o que for. Nós mulheres, nós temos três orifícios, mas os homens têm dois. Então, esta articulação está muito, muito semelhante à projeção desta, tanto que não é à toa que nós temos aqui lábios e mucosa vaginal, mucosa bucal e lábios, mucosa vaginal, ok? É muito semelhante. Então, tudo o que está por acontecer, até a nível do foro emocional, às vezes há pessoas que ficam com algumas complicações na vida, não é? Com algumas situações menos boas e ficam muito estressadas, ou ficam com torcicolo, ou ficam com bloqueios do maxilar, ou bloqueios mesmo da face, e às vezes até pensam que são AVC e tudo mais. Não, tem muito a ver com todas as tensões musculares. E nós só olhamos muito para o que existe aqui de rosto, para o que existe a nível de tronco ou membros superiores, e não damos a devida importância a nível de pavimento pélvico à nossa bacia. Às vezes, por exemplo, se as pessoas começam a coxear, e daí eu tenho um problema no pé, porque eu estou a coxear. E se calhar é um problema de anca devido a uma contratura muscular do pavimento pélvico e nós não damos aqui a devida importância e hoje em dia já se começa a falar um bocadinho mais e obviamente tu já me conheces e portanto já começas também a ter aqui outra abordagem e começas a ter também aqui outro sentido crítico perante também o que nós estamos aqui a fazer hoje e é bom nós estarmos a levar esta informação a mais pessoas porque informação é poder e nós temos de trabalhar um bocadinho mais na prevenção. Temos de trabalhar no hoje, temos de trabalhar agora para prevenirmos complicações futuras. Temos de trabalhar na saúde e não tanto depois Então, só. então aquilo que tu fazes serve para todas as mulheres. Exatamente, exato, exatamente. Neste momento trabalho desde adolescentes até aos 100, 101, 102. Até a pessoa Até crer. querer, exatamente. Eu digo que respira, então pode ser tratado. Se não respira, pronto, aí não dá. Mas diz-me uma coisa, isso não há, não, ou seja, não é preciso ter um problema para ir procurar este tipo de fisioterapia. Exatamente. Basta ir perceber logo, ok, eu quero ver como é que eu estou, quero me conhecer melhor. Ok, então vou fazer uma consulta de fisioterapia. Nós, fisioterapeutas, somos o profissional de primeiro contacto, ou seja, nem sempre têm que ir a um médico para virem para fazer a fisioterapia, seja esta, seja outra, ok? Então podem se dirigir logo efetivamente a nós, e nomeadamente a fisioterapia pélvica, temos aqui alguns indícios que podem vir logo ter connosco perdas de urina involuntárias, sintomas de obstipação, a incontinência também fecária, ou seja, a nível de fezes, perdemos fezes sem qualquer controle, dor na relação sexual, ausência de orgasmo, alteração de sensibilidade, temos aqui toda uma panóplia aqui de... Ok, então esses são alguns sintomas, não é? Porque não é normal a pessoa espirrar ou rir e perder Exato, urina, certo? Portanto, não é exatamente, normal. é A comum, mas pessoa, não é normal, é isso exato, é mesmo. comum, mas não é normal, sim, exatamente, é isso. Exatamente, esta chave. Ah, e essas são algumas coisas que nós podemos já ter aqui como alertas de que esse músculo que estás a falar não está a trabalhar como deve ser, certo? Exatamente. Ou então pode estar simplesmente a ser sobrecarregado, ok? E nós às vezes culpamos-lo, ok? Ele pode estar simplesmente a ser sobrecarregado e nós às vezes culpamos-lo. Por exemplo, quando temos um torcicolo, eu penso, ok, esta musculatura está contraturada, está muito tensa, vou trabalhar, ok, eu posso estar a trabalhá-la, mas o que é que me voa a torcicolo? Foi alguma questão emocional? Foi Hum. alguma postura? Foi algum esforço errado que eu tive anteriormente? Tudo o que nós temos de consequência, temos que descobrir a causa para só depois chegarmos aqui à consequência. Exato, e de certeza que tu, Então, na tua abordagem também fazes isso. então imagina, aqui faz-me sentido que tu vais, é como se algo
que aconteceu lá atrás, não é? Uhum. Sim, Foi despoltado por algum acontecimento que pode ter despoltado um trauma, uma emoção exato, que ficou ali reprimida e que isso depois vai se manifestar no corpo nessa forma de tensão ou de contratura, não é? E por norma, exatamente. nós estamos sempre mais atentos à parte de cima do corpo, não é? Porque mais facilmente tu vais fazer uma massagem porque sentes que te dói o pescoço ou alguma coisa, mas depois vais pensar-te, epá, se calhar eu tenho um intestino preso, se calhar eu ando aqui a perder urina algumas vezes e nem dou atenção, então se calhar há Uhum. outro músculo que também precisa da nossa atenção, não é? Exatamente, e uma coisa muito importante que tu disseste, há pacientes minhas que me dizem, olha Catarina, eu estou cheia de dores de costas. E nós fazemos sessões, fazemos a correção postural ou correção a nível de movimentos ou até a nível de postura, elas ficam sem dor. E depois surge algum momento da vida delas em que as dores voltam. E efetivamente, olha, preciso fazer uma massagem. Eu não faço massagem, mas ok, vamos fazer uma massagem de relaxamento. E passado umas horas, elas dizem, olha, saí de lá lindamente, mas já estou a voltar ao mesmo. E é o que eu digo abertamente, que é, ok, então não fomos à causa. Então temos que ir à causa. O que é que originou? Ok, se for físico, se for um movimento ou postura, ok, trato, sem problema. Agora, se não for, se for do foro emocional, ansiedade, algum trauma, alguma questão que seja, não esteja ao meu alcance ou de outra profissional, no âmbito da saúde, temos de procurar outro tipo de ajuda. E eu sinto que também há aqui ainda algum tabu para procurar outro tipo de ajudas. As pessoas ainda são um bocadinho fechadas nessas novas abordagens, está bem? Mas precisamos para entender o porquê, porque às vezes está fora do nosso conhecimento físico. Nós estamos muito habituados a carregar num botão, a luz vem, carrega num botão, o despertador para tocar. Ou seja, estamos muito habituados ao agora e não ir às profundezas, a ir lá ao fundinho. Sabes que há Ah, muita coisa que às vezes eu também, trabalhando do outro lado, há muita coisa que nós pensamos que já está tudo arrumado e que e não muita está. gente diz: ah, não, mas isso já foi há tanto tempo. Ai, não, mas isso não interessa nada porque já passou. E depois, quando tu começas a ir mais fundo, tu vais percebendo que por alguma razão, alguma coisa despertou aquilo novamente em ti e trouxe É esse isso. trauma, trouxe aquele acontecimento e isso vai se manifestar no teu corpo, não é? Porque o teu corpo fala contigo, eu acredito. Exatamente isso. Ok. E, É isso. e diz-me uma coisa, Hum. antes daqui ir mais especificamente à prática do que é uma Uhum. sessão. Eu vi também na tua página que grávidas, pós-parto, pré, como é que é? Pré, pós, pré, nós já sabemos que sim, qualquer altura da vida, né? Não precisas estar a pensar em engravidar, podes procurar este serviço. Exatamente. Durante a gravidez, ou não, ou sim, e depois da gravidez, como é que funciona? Na pré-conceição, na gravidez, cá em Portugal ainda não se faz durante o parto, mas há países que já fazem fisioterapia durante o parto, ok? Para ajudarmos efetivamente na descida do bebê e tudo mais, e no pós-parto, ok? E é a minha área maioritária de intervenção, é a área que eu mais gosto, é obstetrícia, ok? A fisioterapia pélvica obstétrica é a área que eu mais gosto, ainda é mais específica, é a Mais área que específico, eu exato. Exato, é a área que eu mais gosto de intervir e é a maioria da minha população, obviamente especializei mais para isso, e é muito importante nós percebermos as transformações que o corpo vai efetivamente aqui ter e a parte emocional. E eu digo, principalmente mais a nível das minhas puérperas, ou seja, os pacientes de pós-parto, que é, nós ainda não estamos preparadas para lidar com o pós-parto, porque nós ainda não vamos aos nossos traumas, nós ainda não vamos ao nosso íntimo, nós ainda não vamos ao nosso foro cá dentro, ao nosso emocional, a tudo o que aconteceu passado, ok? Hum. Por exemplo, costuma-se dizer, e se calhar tu sabes melhor disso que eu não sei, costuma-se dizer que as pessoas que têm um bocadinho de claustrofobia, têm muito medo de sítios apertados, normalmente podem ter, por exemplo, ou geralmente tiveram um parto, ou passaram por um canal vaginal, um parto assim um bocadinho mais traumático. Elas próprias é que tiveram, ou seja, a passagem da cabeça no canal vaginal não foi assim tão acessível para elas. Aí eu acredito muito nestas circunstâncias, porque Sim, depois sim. quando eu for aqui construir, realmente a minha mãe disse-me que o parto comigo foi muito complicado, foi cheio de intervenções, ou ela teve imensas dores, ou foi imenso tempo, e realmente depois nós vamos a ver aqui determinadas situações Sabes, que sabes, remetem. sabes que através do nosso mapa astral nós conseguimos ter acesso à informação até da energia que os pais tinham quando houve o conceber o bebé e, portanto, todo o Giro. processo da gravidez, inclusive, obviamente, o nascimento. Portanto, tu consegues Muito perceber, giro. às vezes, obviamente com a ajuda da outra pessoa, não é? Mas tu vais perguntando, olha, e o que então, e lembra-se como é que foi? Já lhe contaram? Como é que Exato. aconteceu naquele mês, não sei o quê?
e às vezes as pessoas depois vão perguntar à mãe: "Oh mãe, então e lembras-te?" E ela diz: sim, realmente aconteceu isto ou trouxe aquilo", porque realmente está lá marcado e nós conseguimos também ter essa percepção. E eu acho que o momento do nascimento para todos é Uhum. algo que nós não nos lembramos, mas que fica marcado, em nós, sim. É exatamente, fica bastante marcado e às vezes os nossos medos para com o parto têm muito a ver com o parto que nós vivemos, ok? E é por isso que eu digo até muitas vezes às minhas puérperas que têm aqui algumas questões que precisamos aqui de trabalhar, digo mesmo, se calhar precisamos aqui de uma ajuda que não é só a minha, precisamos de outro tipo de ajudas, precisamos aqui de entender aqui para resolver um parto, porque se formos a ver um parto ou pós-parto, é um renascimento, ok? A mulher antes de ser grávida ou de estar grávida, não tem uma responsabilidade aqui infinita. Depois tornamos numa outra mulher, tornamos num outro corpo, por mais que me diga, mas o teu corpo está ótimo, ficou igual. Ok, mas nunca vai ser igual, porque sofremos aqui transformações. E este renascimento, esta morte, não é trabalhado. E nós precisávamos trabalhar aqui um bocadinho isso, tanto na gravidez, parto e pós-parto, ok? Então, é algo que eu já tenho vindo a alertar um bocadinho, principalmente mais no pós-parto, é quando elas já estão aqui com mais consciência, ok? De efetivamente o processo que passaram, mas também lá está, intervenho bastante na gravidez, nas transformações corporais, transformações hormonais, e hoje em dia já se começa a ver grávidas a procurarem ajudas, está bem? A nível de espiritual, psicologia ou o que for, mais outro tipo de ajudas, porque entendem que, ok, o parto não é só biomecânico, ok? Biomecânico, ok, eu fisioterapeuta, tá, os enfermeiros, médicos, mas depois temos outros profissionais que acabam por nos ajudar e perceber, ok, o que é que eu quero do meu parto? O que é que eu quero deste renascimento? O que é que eu quero efetivamente a partir do momento que eu sou mãe, ok? Uma coisa é sermos grávidas, uma coisa é sermos mulheres grávidas, profissionais, mulheres, companheiras, filhas, whatever, outra coisa é de repente já estamos aqui num pós-parto, já somos mães, já temos aqui esta responsabilidade. Às vezes não passamos aqui, não fazemos bem esta passagem e depois Ao temos fim e ao aqui. cabo é um processo tão rápido, não é? Porque É, 9 meses não é nada, não é? exato. Não é? Tipo, de repente, é quase dizer de repente, deixámos de ser aquela pessoa e agora somos mães, não é? E depois todo o mundo à nossa volta começa-nos a tratar como mães, porque acabou. Eu pelo menos vejo isto, eu não sou mãe ainda. É, Toda a gente é tipo, ai, a mãe, não sei o quê, então como é que está o bebê, não é? Como é que está. E tu perdes a tua individualidade, não é? Tu deixas. perde a tua individualidade e a questão é que depois no pós-parto tens alterações hormonais, tens o teu corpo a voltar ao sítio, tens privação de sono. Há pacientes que não conseguem tomar banho durante 2 dias, por mais que tenham ajuda em casa, há pacientes que depois não têm tempo para comer. É tudo diferente. E esquecemos que nós, ou a maioria de nós, somos profissionais também, ou seja, temos uma profissão, temos algo que gostamos e deixamos isso em stand-by, ok? Então deixamos de ser mulheres, deixamos de ser companheiras, deixamos de ser profissionais, deixamos de ser filhas, só sermos mães. Alguém vem à nossa casa e pergunta: olha, o bebê já comeu, ele já tomou banho, olha, ele está a chorar, eu acho que ele quer mudar a fralda. E nós perguntamos: ok, e nós? Quem é que nos pergunta? Olha, e eu, olha, queres que eu te lave a cabeça? Queres que eu. Alguma coisa assim extra, sabes? Queres que eu te leve, queres que eu te limpe a casa? Eu faço isso às minhas pacientes. Então elas dizem sempre: não, Catarina, obrigada, não quero, obrigada. Mas eu sei que elas precisam. Mas eu também não vou lá bater à porta. Olha, venho limpar a casa, está bem. E Mas. eu acho que aqui é a típica frase, e depois o corpo é que paga, né? Porque o corpo tem que pagar isso, né? É tipo aquela. Portanto, depois. É E isso em que mesmo. é que, nessa fase do pós-parto, o que é que tu encontras em termos desse músculo? Qual é que é o trabalho? Ou se quiser explicar aqui, se calhar começamos pelo pós-parto, mas qual é que é o trabalho prático de uma pessoa que procura fazer este trabalho contigo, não é? O que é que, na prática, não é? O que é que vamos fazer? Então, na prática, nós vamos recuperar, ok? Nós vamos recuperar um bocadinho do parto e da gravidez. Então, normalmente eu aconselho sempre a fazerem, se não puderem a pré-conceição, pelo menos a gravidez, está bem? Fisioterapia pélvica, porque o que acontece? Os músculos têm memória. Se nós nos formos habituar a fazer aqui fisioterapia, se nós formos habituar a ativar ou a contrair ou a determinado tipo de exercício, no parto vai ser muito mais fluido, muito mais prático e no pós-parto tem uma recuperação muito mais rápida. O que é a recuperação mais rápida? É uma recuperação sem dores ou com menos dores possíveis, que vocês tenham consciência do que é que efetivamente, de que forma é que nós podemos pegar no bebê, de que forma é que eu me posso levantar ou deitar ou sentar, de que forma é que o meu corpo está a revoltar ao sítio ou não, ok?
Podem vir após 1 ano, após 10 anos, claro que sim, mas se for logo ao fim do primeiro mês, melhor, porque os primeiros 6 meses após o parto é quando nós temos ainda muitas hormonas, ainda temos imensa capacidade aqui de recuperar, ok? E a recuperação pós-parto, as pessoas pensam de, a recuperação pós-parto é só ficar com a barriga lisa, ou ficar sem, lá está, sem perdas de urina, ou sem alteração do canal vaginal para o ato sexual, por exemplo, ou conseguir ter orgasmo. Não, vai muito para além disso, ok? Porque as mulheres, os médicos, na revisão pós-parto, na consulta, dizem, olha, está ótima, o seu canal vaginal está ótimo, o outro está ótimo, pode começar a ter relações sexuais. E vão com as companheiras ou companheiros e depois aquilo já não corre assim como era. Ou porque alguém sente que estamos mais largas ou mais apertadinhas, ou elas não sentem tão bem, ou temos ali uma cicatriz, está ali um bocadinho mais aderente ou não. E a cicatriz pode ser de uma cesariana ou de um parto vaginal. Está bem, uma cesariana não previne qualquer tipo de consequências ou disfunções do pavimento pélvico, como falámos há pouco, perdas de urina, etc. Ok? Então, aí às vezes é que elas depois vão ter comigo. Quem é acompanhado por mim na gravidez já sabe que no pós-parto já tem ali consulta ali marcada, já temos ali recuperação, logo ali uma intervenção. Porque isto é muito giro dizerem assim, tens a barriga lisa, tens a barriga já tão bem, mas e depois o pavimento pélvico? E as dores nas costas? Ou dores na bacia? Ou dores nas ancas? Ou a forma como nós pegamos no bebê? Ou estamos a amamentar e estamos sempre aqui? Ok. Ou então estamos sempre aqui, às vezes vemos muitos bebês aqui. Lá está, não é só o exterior, não é? Não é só a aparência, depois temos que também olhar para dentro, não é? Exato. E tu podes ter a barriga lisa. Eu, por exemplo, agora estou a trabalhar uma paciente pós-parto já há algum tempo, ou melhor, que ela já teve um parto já há algum tempo, em que ela tem barriga lisa. Ela diz mesmo, o meu problema não é ser gorda, porque eu não sou gorda, o meu metabolismo é ótimo, mas eu não sinto a minha musculatura, Catarina, a minha musculatura abdominal foi sabe estar para onde. E o que acontece? Esta é uma mulher que, a olho nu, tu vês que ela está impecável, ok? Ou seja, a nível visual parece que ela está impecável, mas ela não tem qualquer controle da musculatura abdominal, porque numa gravidez tu tens uma distensão grande a nível abdominal, ok? O diafragma sobe e o pavimento pélvico é empurrado com ainda mais pressão para baixo pelo crescimento do útero, formação da placenta, líquido amniótico, bebê, tudo mais. Então temos uma grande alteração nesta caixinha, ok? E efetivamente este abdominal tem que voltar ao sítio. Tu podes ter a barriga lisa, mas este abdominal pode não ter função. E uma das funções do abdominal é a nível intestinal. Ok. Então nós precisamos ter controle. Este abdominal ajuda-nos a levantar, a sentar, a deitar, a espirrar, a tossir, a agachar. Nós agachamos para nos sentarmos. Quando às vezes os médicos dizem assim no pós-parto, não faço agachamentos. E eu pergunto assim, olha, mas não senta assim. Sento. Então podemos fazer agachamentos. Então podemos fazer agachamentos. Então, obviamente que são doseados, obviamente não são agachamentos de fazer 50 agachamentos e salto e tudo mais, não, obviamente tem que se avaliar primeiro, mas temos aqui questões funcionais, precisamos de trabalhar, e é o que estava a dizer, vai muito para além do que nós visualizamos, é mesmo internamente. E o que acontece? Temos então o pavimento pélvico aqui na nossa bacia e toda a musculatura abdominal à volta, presa da minha bacia até às minhas costelas, onde está o diafragma. Então nós temos que cuidar aqui um bocadinho nesta caixinha. Parte de cima da caixinha diafragma, parede lateral da caixinha abdominal, parte inferior da caixinha pavimento pélvico. Ok, então o que eu faço um bocadinho no pós-parto é trabalhar esta caixinha. Ok. E na prática, ou seja, imagina agora que eu, que não sou mãe, quero fazer uma sessão contigo, um atendimento, não sei como é que tu chamas, a primeira vez. Então, como é que isto começa? Então, vocês marcam São Pingo, neste caso tu marcavas São Pingo, tal como marcámos agora, ok? Marcávamos e efetivamente no início temos aqui algumas questões para fazer, a nível de historial clínico, como é que é a tua menstruação, como é que é a tua alimentação, a tua ingestão de líquidos. Não nos podemos esquecer que o nosso corpo é composto 60% por água, ok? Então não adianta dizer-me que bebem 2 litros de chá, que eu vou pensar, estes rins, esta bexiga, meu Deus, pavimento pélvico automaticamente. Ok, então temos aqui determinadas questões que nos levam aqui já para. Nomeadamente, uma das minhas questões é o estado emocional de cada pessoa. Ok, e eu costumo mesmo dizer que é uma pergunta importante agora, fica-te assim um bocadinho nervosas. Digo, emocionalmente, como é que nos sentimos? Até para nós termos aqui a consciência, emocionalmente, às vezes pensamos muito que está a chorar muito, está depressiva. Não, às vezes podemos só ter aqui a alteração aqui de alguma hormona, ok? Simplesmente temos que avaliar aqui bem. Então fazemos aqui algumas questõezinhas e depois eu começo a explicar o que é o pavimento pélvico, o que é a fisioterapia pélvica, tal como tivemos aqui a falar, e o que é que nós vamos avaliar primariamente.
diafragma, abdominal, se já estiverem grávidas ou efetivamente, não, neste caso tu que ainda não tiveste, avaliamos apenas a função abdominal, está bem? Senão avaliávamos também a diástase, que é o afastamento aqui da musculatura aqui abdominal, a função e tudo mais, e depois avaliamos o pavimento pélvico. Como é que se avalia o pavimento pélvico? O pavimento pélvico, geralmente, avaliamos com palpação vaginal quem autoriza, está bem? Mas, por exemplo, eu faço teleconsultas, nas teleconsultas eu não faço, ok? Até porque atendo pessoas de vários cantos do país e fora de Portugal, e portanto aí eu não faço palpação vaginal, nem fazemos sequer observação, ok? As mulheres não se despem da cintura para baixo, eu não fico ali a observar, não, de todo. O que é que aí nós precisamos? Muita consciência. Ok? Então, às vezes, aí eu recomendo efetivamente alguns trabalhos para fazer em casa até à próxima sessão, para elas se observarem, para elas terem consciência do que é que acontece quando contraem, quando relaxam o pavimento pélvico, o que é que elas observam. Ou seja, normalmente eu tenho lá está, objetos aqui, não é? Então, o que é que geralmente elas têm aqui que observar? Isto é uma vulva, ok? É como se fosse aqui, toda esta zona, ok? Então, o que é que nós temos aqui? Lábios externos, lábios internos, temos aqui parte do clitóris, temos aqui a nossa uretra e temos aqui o nosso canal aqui vaginal, e aqui o ânus. Então, nós estamos aqui a observar aqui, eu preciso que elas façam como se fosse aqui um desenho, mais ou menos, ok? Uma folhinha, elas vão fazer, vão em casa, vão só observar e preciso que elas façam aqui o desenho. E preciso que elas entendam onde é que é o quê. Eu peço mesmo para legendar. Onde é que estão os lábios externos, onde é que estão os lábios internos, ou seja, estamos automaticamente aqui de perceber se elas conhecem, ok? Consciência corporal acima de tudo. Eu não posso trabalhar nenhum corpo, seja presencial, seja online, se esta paciente não tem consciência do que é, de como é que é, de que forma é que o corpo responde, ok? E peço também para tossirem e tudo mais. Então, temos aqui alguns trabalhinhos para fazer. E depois fazemos aqui abordagens de três temas importantes, que é uma das funções grandes do pavimento pélvico, que é a nível de sistema sexual, urinário e intestinal. Okay? E depois, efetivamente, aí depois, consoante o que nós avaliarmos, traçamos aqui alguns exercícios se for necessário, se não, pronto, avaliado. Então, basicamente, esse músculo pélvico, ele vai suportar três grandes sistemas, não é? O Exatamente. o urinário e a parte do intestino, que acaba por ser aqui parte digestiva, podemos chamar assim. Exatamente, sim. E nós não lhe ligamos nenhuma, basicamente. Não, exato, é isso mesmo, coitadinho, ele está a suportar tudo isto. E ele é um músculo tão pequenino, se formos a ver, ele é pequenino, ele está aqui, ele está a suportar tudo isto. Então, o bíceps vai daqui a aqui, ok? E ele é assim, grossinho, quer dizer, não é assim muito grosso, mas ele é assim compristinho, ok? E está a suportar só parte do braço. E temos aqui o tríceps. Então, como é que o meu pavimento pélvico? Ok, temos umas porções mais externas e uma mais internas, e depois tem a ver com várias funções que o pavimento pélvico aqui tem, mas como é que eu consigo aqui fazer, equivaler aqui ao outro músculo? Não, e porquê é que nós não damos importância a este músculo? Porque Mas ao fim e ao cabo, eu acho quase que esse músculo quase nem nos foi ensinado, sei lá, eu não me lembro de na escola dizerem, olha, está aqui o músculo pélvico que tem esta função X, não é? Não, não. Hoje em dia já se começa a falar, hoje em dia até já se diz que não há pipi, há uma vulva, e ensina-se logo aqui desde os primeiros meses, um ano, ok? Já se começa aqui. Porquê? Porque é que nós chamamos pênis a um pênis e à menina é o pipi? Ok? Porque é que nos livros de estudo do meio das crianças dos 7, 8 anos tem uma figura de um homem com pênis e testículos e as meninas só têm lábios? Ok? Precisamos aqui de dar outro tipo de abordagem, precisamos aqui de falar os nomes como eles são, sem qualquer tabu, sem qualquer medo, é o nosso corpo. Eu falo do pavimento pélvico e dos lábios vaginais e tudo mais, como eu falo do cotovelo. Sim. Portanto, Sim, mas lá está, eu acho que nós estamos em construção ainda em tudo isto, não é? Em todos estes temas, e daí eu acho que é super importante nós trazemos, e tu trazes, não é? Muito mais para além disso, daqui, e quero-te perguntar então, se as pessoas quiserem fazer consultas contigo, se quiserem saber mais sobre isto, por onde é que eles te contactam? Onde é que tu estás? Redes sociais, não estás? Onde é que tu divulgas? Então,
Então, para já ainda não tenho rede profissional, mas podem-me abordar, obviamente, na minha rede pessoal, não há qualquer problema, até porque tenho vários pacientes a seguirem lá e está tudo bem. Às vezes, questões assim, mais urgentes, elas sabem que me mandam por lá. Ou então também me podem efetivamente aqui contactar pelo WhatsApp, pelo meu contacto profissional, também posso Ok. dizer, não? Depois, eu acho que depois Eu podes-me depois envio. passar. Sim, sim, é E verdade. entretanto, como tu estás identificada no vídeo, a Sim, pessoa também sim. vai poder mandar-te mensagem, vai poder entrar em contato contigo, mas qualquer Boa. coisa também pode passar por mim e, Exato, e sim. eu peço-te. Mas tu Sim. tens, também fazes as presenciais, portanto as pessoas também podem ir contigo aonde? Exatamente, então eu faço domicílios, está bem? E também faço aqui consultas em algumas clínicas. Desde o Covid tenho sentido maior aglomeração a nível de domicílios, as pessoas preferem mais estar no conforto e portanto é muito engraçado e também sinto que às vezes há mais à vontade do que irem a clínicas, mas está tudo bem, também há quem prefira clínicas. A nível das clínicas, então, estou por Lisboa, linha de Sintra, Margem Sul, não, Margem Sul já não tenho. Lisboa tenho três, mas em Clínica de Massamá, a Clínica Origem, tenho em Vila Franca, tenho em Coruche e tenho em Almeirim, pronto, já tenho Ok, assim algumas ok. clínicas Então tu nesta. andas ali. Então, mas os domicílios tu não vais a todo o país, ou vais? Não, não, os domicílios passam assim pela linha de Sintra, a linha de Cristais geralmente eu encaminho para algumas colegas minhas, a não ser que sejam assim pacientes mais próximas Ok. aí que irão fazer comigo, mas Lisboa, Ribatejo e Margem Sul, aí é que faço domicílios, Fazes domicílios. Ok, exatamente, sim. ok. O resto é tudo online, pronto. Ok, porque lá está, eu acho que esta parte do online abriu tantas portas hoje em Exato. dia, não é? E muita gente, eu acho que ainda há aquela questão de que, será que vai mesmo funcionar? E mesmo aqui, quando nós falamos em termos de energia, Exato. tudo o pessoal fica, mas online, mas depois quando tu vais aqui e estás cá, tu dizes, não, realmente isto funciona, tipo, eu sinto mesmo a fazer a mesma coisa, não é? E eu acho que é muito importante, ainda para mais no teu trabalho, que não existe tanta oferta, que Uhum. eu acho que é Sim, difícil, não sei, encontrar realmente profissionais a qualquer lado que trabalhem sim. com este tipo de algo tão importante. Portanto, o Uhum. facto de também fazer online vai permitir outras pessoas e mais pessoas também terem acesso a isto, não é? Portanto, eu acho que Exatamente. é muito bom É. neste que chegámos aqui. Antes de eu te fazer aqui uma pergunta final, queres acrescentar alguma coisa? Achas que há aqui alguma coisa relevante sobre isto, assim, mais técnica, alguma coisa que não tenhas explicado? Hum, Eu acho que, não, para mim, eu fiquei acima esclarecida. pronto, ótimo, Eu ótimo. fiquei esclarecida. Acho que realmente estás aí super alinhada e explicas de uma forma muito, muito clara tudo. Boa. Mas acho que é só mesmo reforçar que isto é algo realmente importante de ser olhado. Não lá está, é não tratar o problema, mas tentar prevenir, como em tudo, não é? Porque se nós todos Exato. fôssemos prevenindo as coisas e olhando para o nosso corpo, escutando o nosso corpo, se calhar não chegávamos às vezes a certos patamares de doença, porque a doença, às vezes, quando nós já estamos num estágio mais elevado, já está o nosso corpo a gritar, se ele pudesse, não é? Gritar e dizer: Eu acho que eu digo muito isso. Às vezes eu digo mesmo, olha, este corpo está a pedir socorro, este corpo está a pedir socorro. Eu digo exatamente isso, mas é exatamente isso que tu estás a dizer. E eu costumo dizer aos meus pacientes que é, nós queremos ter qualidade de vida, não é suposto nós termos medo de ir a um restaurante, não é suposto nós termos medo de ir a um supermercado. E as minhas pacientes sabem o porquê de eu dizer isto, porque às vezes nós pensamos, só perdas de urina, então, mas eu também tenho de vez em quando. Não, não é suposto, porque hoje em dia são em gotinhas, de vez em quando podem ser em jatos e temos que usar uma fralda, ok? E de repente vamos a um restaurante com um companheiro, companheira, familiares, o que for, e temos que ir de fralda, ou efetivamente temos dor só por estar na posição de sentada, ou não queremos ir ao supermercado porque temos uma sensação de peso no canal vaginal, por exemplo, que é um prolapso, pode ser a descida destes órgãos, ok? Da bexiga, do recto também pode, o outro também pode descer, ok? Temos uma sensação de peso, então não nos queremos agachar. Então, isto vai para além do que efetivamente se pensa. Estamos a falar de qualidade de vida. Estamos a falar em situações que nós, efetivamente, estamos aqui a prevenir, nomeadamente divórcios, ok? Isso leva a divórcios. e, Temos que e olhar um bocadinho para além do eu que acho, o corpo nos dá eu acho, sinais, vamos olhar. eu acho que a mensagem aqui é isto tudo não é normal, não é? E Uhum, pode é ser isso. tratado, não é? E pode ser tratado e pode ser Exato, olhado, exato. não é? E não é assim tão difícil, se calhar, não é? E não é assim uma coisa Não. transcendente, acho que é mesmo nós estarmos mais
atentos ao Aos nosso, sinais yeah, de aos sinais. cor. É Então, olha, isso mesmo. Olha, a minha última pergunta, que não é uma pergunta, mas também não é nada especial, que eu tenho posto aqui é: imagina que estás assim numa palestra, a hum. fazer uma palestra para muita gente, e para ti, aqui dentro, obviamente, deste teu tema e daquilo que nós falámos, para ti, qual é que seria aquela frase que não podias mesmo deixar de dizer? Ai, meu Deus. Então, acerca da fisioterapia ou O que tu sentires. Se imagina que acabaste de fazer uma palestra, ou vais iniciar uma palestra, ou não sei, qual é que é mesmo aquela coisa que tu sentes que eu preciso transmitir isto a esta gente toda que está aqui à minha frente? assim, eu tenho vários lemas que eu pratico todos os dias, nomeadamente para sempre termos esperança de um dia melhor, sempre temos esperança de que alguma coisa vem melhor. E às vezes o que nós passamos hoje não quer dizer que amanhã seja igual, amanhã pode ser melhor, ok? E eu pratico muito isso com as minhas pacientes. Nós hoje estamos num estado, mas amanhã vamos ter esperança para amanhã estarmos melhor. Só temos que procurar ajuda, só temos que entender os sinais do corpo, só temos que efetivamente perceber o que é que nós precisamos para alcançar. E às vezes não é tanto pensarmos no que é que nós podemos fazer, mas já termos uma meta, já temos ali um objetivo, já temos ali um sonho, ok? Às vezes nós podemos pensar que, ok, vou traçar isto super, super lineadinho, vou fazer isto, e depois de repente há ali umas rapazes e as pessoas facilmente deslizam e pensam, ah, então não vale a pena. Não, não, temos a nossa meta, enquanto não a alcançarmos, não vamos. Mantenham sempre a esperança, porque as coisas concretizam-se e na minha área aplica-se muito isso. Por mais que eu delineie um plano de tratamento, ok, desta ação vamos fazer isto, na próxima vamos fazer aquilo. A aproximação, olha, Catarina, já tenho isto, olha, pronto, então já fui por água abaixo, vamos automaticamente alterar aqui o plano. E às vezes o que nós pensamos, ok, se calhar 5 sessões, pensando assim no geral, vamos ter alta, e às vezes ao fim de 2 já temos. Então, Ok? é, é isto. Então é manter aqui essa esperança, ao fim e ao cabo, não é? É fé, esperança, eu acho que é o que nos move. É o que me move a mim todos os dias para ajudar e gostar tanto do que faço. E para mim não é trabalho, é mesmo E um olha, prazer. antes de acabar, deixa-me dizer-te que nota-se mesmo que gostas daquilo que fazes. Pela Ai, forma ainda bem. como tu partilhas, e acho que não sou só eu que senti, acho que toda a gente vai sentir isso, que tu falas disto com amor, com carinho, que falas disto de uma forma realmente que nota-se que Sim, é mesmo de vem daí, coração. vem É. mesmo do coração. Por isso, olha, quero-te agradecer muito por teres vindo aqui Ah, falar connosco um bocadinho e teres dado aqui esta abertura deste conhecimento e deste tema, tá? uhum. Portanto, olha, um beijinho gigante. Um beijinho, Joana, e muito obrigada pelo Obrigada eu. convite. Realmente é bastante importante nós incluirmos as duas nesta área, porque é cada vez mais importante nós abrirmos um bocadinho a mente e percebermos que nem tudo está a olhos vistos, não é? E nós somos um todo, que acho que é a mensagem Exatamente. final, é nós somos um todo. Portanto, se alguma coisa está fora do sítio, existe uma razão, existe uma causa, mas também existe um tratamento e nós também Exato. podemos ir à procura dele e nós também podemos ir à procura de ajuda. É Ah, isso portanto, mesmo, acho que sim. conseguimos passar a A mensagem. mensagem. Obrigada, Joana, muito obrigada. E olha, pronto, vemos por aí.